os atos do ator, que é o governante, o soberano, que ele detém a soberania. E para o Hobbes é muito importante essa passagem de autoridade, por quê? Porque ele diz, de um lado nós temos múltiplas pessoas. Imagine o que? Ele nem usa a palavra povo ainda, ele usa a palavra multidão. Nós temos uma multidão, múltiplas pessoas dispersas, que não conseguem agir de maneira única. É na medida em que a autoridade dessas pessoas é repassada a um só, o soberano, que pode agir, que ele se torna, de fato, alguém que sustenta a soberania do poder, dando unidade a esse poder. Não é um ato brutal. Por quê? Porque é uma relação de representação. O governante representa o povo. Ok, mas vejam que a partir daí sempre se vai repetir o mantra de que o povo é o detentor da soberania. Quer dizer, a ideia de que todo o poder emana do povo, que nós encontramos, por exemplo, na nossa Constituição. A questão é que essa relação de representação, ela é muito frágil para garantir, de fato, que essa posse da soberania pelo povo vá além de uma certa posse ilusória. A representação é algo que pode servir para muita coisa. Entre outras, eu recordo que o ato institucional de 9 de abril de 64, assinado pelos chefes das Forças Armadas na sequência do golpe de 1º de abril, justamente invocava essa ideia de que o povo é o único titular da soberania do poder constituinte e que eles poderiam, como os chefes da revolução, exercer essa soberania em nome do povo. No fundo, era isso que eu queria insistir. Em nome do povo se faz muita coisa, e as coisas mais escusas. A questão é que, de uma forma ou de outra, essa ideia de representação se instalou no âmago da nossa política, da nossa própria concepção de política, de tal forma que, inclusive, ela se torna, em vários lugares, um índice da presença ou da ausência da democracia. Não por acaso se fala muitas vezes em democracia representativa. Ora, tudo que foge daí tende a ser criminalizado. O que foge daí? Um dado fundamental da organização representativa da política, por isso que eu falei em divisão representativa da política, é o seguinte: a representação, ao mesmo tempo que faz residir em todos, no povo, a soberania, o poder, suprime da ação política, suprime do exercício da própria política esse povo. Ele é sempre deixado de lado na medida em que o Instituto da Representação diz quem pode fazer política e quem não pode fazer política. A ação política só ganha legitimidade na medida em que ela passa pela grelha das instituições da própria representatividade. E tudo que daí escapa tende a ser criminalizado, nesse sentido, eu digo, talvez não seja toda a política que seja criminalizada, que esteja em vias que esteja sendo perseguida, mas uma parte da política. Uma parte da política que é essa parte justamente que não está imediatamente submetida à representação, ao instituto da representação, que no nosso caso, por exemplo, mais próximo, aquela parte da política que não esteja imediatamente submetida aos organismos da representação, seja o executivo, seja o legislativo. Aquela parte da política que insiste na ação,
na ação política como um direito de todos os cidadãos, e não somente aqueles que aceitam se submeter ao maquinário político. O que põe um desafio grande para se pensar uma outra política, né? Porque como pensar uma política que, correndo por fora, possa se fazer ouvir, possa ser eficaz, inclusive na luta pela própria sobrevivência. Depois eu volto isso para ser mais detalhado. Aí passando agora a questão da judicialização, né? Eu também vou me permitir retroceder um pouco mais agora, lembrando de Platão, né? Platão, no livro 8 da República, ele faz uma célebre enumeração dos regimes políticos, né? Os regimes políticos todos se reduzem a 3: a monarquia, a aristocracia e a democracia. Todos esses regimes políticos, né, são pensados por Platão em termos, para os gregos em geral, em termos cíclicos, quer dizer, eles têm a sua instalação, o seu auge e o seu momento de decadência. Então, a cada um desses regimes há uma forma corrompida. Então, a monarquia corresponde à forma corrompida, tirania. A forma corrompida da aristocracia é a oligarquia. Aqui é bom marcar a diferença, né? A aristocracia, no sentido preciso, é um regime dos melhores, daqueles que merecem, por mérito, é uma forma de meritocracia, deter o poder. Guardem essa ideia que ela vai ser importante daqui a pouco. A oligarquia é o poder de um grupo, não necessariamente dos melhores. A forma corrompida da democracia, finalmente, é a anarquia. Bom, como eu disse, Platão pensa, né, essas formas como tendo um momento de instalação, um momento de florescimento e um momento de decadência, né? Na sequência de Platão, surge uma ideia, principalmente devido ao historiador romano Políbio, que é a ideia de um governo misto. Por que um governo misto? Ele diz, olha, se cada uma dessas formas tende por si mesma sempre a se corromper, e se eu tiver um sistema de poder que mistura todas as formas, pegando o melhor de cada uma? Políbio reconhece isso em Roma. Roma tem o Senado aristocrata, tem a plebe democrática e logo vai ter, no período imperial, um imperador. Quer dizer, Roma consegue reunir institucionalmente o que há de melhor em todas as formas políticas. Bem, como essa reflexão se assenta e atravessa a história do pensamento político, mas a certa altura, aquilo que era pensado como corpus passa a ser pensado como funções. Você pensava a monarquia como um corpo, e o corpo do rei, quer dizer, manda. A aristocracia como alguns mandam. A democracia como todos ou a maioria manda. A partir de certo momento você começa a pensar em funções. Quando eu falo num rei, qual a função desempenhada pelo rei? Eu não preciso mais pensar exatamente no rei. Pode ser, por exemplo, um presidente. Quem lê os federalistas, né, as cartas que discutem a Constituição norte-americana, você vai ver que a figura presidencial é diretamente inspirada no monarca. Ele é uma espécie de um monarca temporário, né, com prazo de validade, 4 anos ou em algumas reeleições. Então se passa a pensar em funções. É a partir daí que se pode finalmente conceber um sistema tripartite, no que se refere às funções. Há um poder executivo, é aquele poder inspirado na figura do monarca, do rei. Há um poder aristocrático, melhor, há um poder democrático, que é onde o povo entra e que emula a democracia antiga, que é o parlamento, poder legislativo, e há um poder aristocrático, que é o poder judiciário.
por que eu insisti que é importante a ideia dos melhores da aristocracia. Não é à toa que, embora algumas regiões, alguns condados americanos ou em outros lugares haja eleições para juízes, em regra é isso que provém fortemente da Revolução Francesa, né, que inspira quase toda a divisão do poder ocidental. O cargo de juiz, ou os pertencentes aos judiciários, eles são escolhidos são preenchidos por concursos. Por quê? Porque você tem que selecionar os melhores. Você pode escolher o presidente, o rei, você pode escolher o parlamento, o legislativo, mas ali, nesse poder aristocrático, judiciário, não cabe a escolha, porque é um poder técnico. Daí a ideia que surge com a Revolução Francesa de concursos, né? Concursos públicos para isso. E vejam aqui como que essa armação, voltando ao tema da divisão representativa do poder, guarda uma via de acesso ao povo à política, pelo parlamento. É no parlamento apenas, ou no executivo, que se vai fazer política. É bom que não se faça política fora disso. Bem, isso está mais ou menos assentado, como eu disse, mas se assenta, né, em algum momento da reflexão política em quase todos os regimes políticos do Ocidente, até que vem em cena o neoliberalismo, né, que traz uma peculiaridade bastante interessante e um certo desequilíbrio nessa balança consagrada pelo Montesquieu, né, dos três poderes, né? Porque